Olá, queridos alunos, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para darmos sequência aos nossos estudos sobre a Grécia, falando um pouquinho para vocês hoje sobre a colonização grega, o que motivou essa colonização, enfim, alguns aspectos desse sentido. Daqui a pouco vamos falar também sobre as duas principais cidades-estados gregas, que foram Atenas e Esparta, tecendo também alguns comentários, algumas características a respeito dessas duas cidades-estados. Bom, pessoal, para iniciarmos falando sobre a colonização grega, nós precisamos primeiro nos atermos aos motivos que levaram os gregos a promoverem essa colonização. Bom, retrocedendo um pouquinho na matéria, nós vamos relembrar lá sobre as estases. O que foram as estases? Estases foram revoltas populares, que por sua vez geraram conflitos. Esses conflitos também tiveram razão de ser, ou seja, tiveram motivo. E quais foram os motivos que levaram à realização das estases, as revoltas populares? Foram dois motivos básicos. Primeiramente, nós temos que lembrar vocês que os aristói, que eram os membros da aristocracia, eram quem tinham domínio sobre toda a política, econômica, militar, todos os aspectos ali da Grécia. A aristocracia, com o tempo, ela foi sendo ameaçada pelas novas classes sociais que começaram a emergir, ou seja, a melhorarem de condição socioeconômica. Essas classes eram pessoas compostas por fazendeiros e comerciantes. Então, esses fazendeiros e comerciantes, com o passar do tempo, foram amealhando, ou seja, juntando recursos financeiros, foram melhorando de vida economicamente falando e foram exigindo uma maior participação dentro desse contexto todo. Seus filhos também puderam ser educados por professores especializados, qualificados. Então, aquele poder que os aristocratas tinham, os aristóis tinham, de terem mais conhecimento, mais poder econômico e, portanto, se sentirem no direito de sobressaírem perante os demais, foi sendo ameaçado por essas classes que começaram não somente a enriquecer, como também a educar seus filhos, que foram os fazendeiros e os comerciantes. Por outro lado, pessoal, houve também a motivação das estases por parte dos camponeses. Os camponeses, com o passar do tempo, foram vendo suas propriedades diminuírem de tamanho dentro daquele processo de herança, pessoal? Que todo mundo sabe. Quando o dono de uma propriedade rural falece, morre, sua propriedade é dividida entre os herdeiros. E nós sabemos, até hoje é assim, quanto menor a propriedade rural, mais difícil fica para o dono daquela propriedade conseguir obter lucros a partir daquela terra, daquela propriedade devido ao seu tamanho. Então, as estases foram motivadas pela ascensão econômica e social dos fazendeiros e comerciantes e também por causa do problema dos camponeses, da necessidade de mais terra por parte dos camponeses. Então, esses movimentos, eles eclodiram em conflitos, viraram conflitos, deram inclusive surgimento, margem a que surgisse os tiranos. O tirano, essa palavra tirano de origem grega, quer dizer líder ilegítimo. Então os tiranos foram surgindo, eles fizeram uso do apoio popular, quanto maior número de apoiadores, a gente sabe que um tirano consegue se manter no poder graças ao apoio popular, o que muitas vezes a gente se esquece. Às vezes a gente pensa que um tirano, ou aquele que hoje a gente chama modernamente de ditador, ele está ali só porque ele quer estar ali. Não, geralmente ele é apoiado por uma maioria ali dentro da sociedade. Então esses tiranos surgiram, dando margem, possibilitando a esses camponeses ou esses fazendeiros, comerciantes, que eles tivessem um lugar deles dentro da sociedade. O mais famoso desses foi Clístenes. Clístenes, ele era um grego, membro da aristocracia, que se tornou um tirano, ou seja, ele respondeu aos anseios, aos pedidos, às necessidades dessas classes sociais que se sentiam desfavorecidas. Houve
também, pessoal, membros da aristocracia que voluntariamente responderam a esses anseios dessas classes sociais, como Solon, né? Solon, um grego também, membro da aristocracia, né? Originário da aristocracia, promoveu mudanças voluntárias dentro ali da Grécia, né? Em Atenas, na cidade-estado de Atenas. Então ele promoveu mudanças voluntárias. Inclusive ele veio antes do Clístenes, né? Clístenes, quando se tornou um ditador, um tirano, aliás, ele manteve inclusive algumas inovações promovidas por Solon, como isenção de impostos para os mais pobres, né? E direito ao uso da terra, né? Por camponeses, né? Empréstimos de terra e tudo mais. Bom, pessoal, essas Stases, elas promoveram, né, voltando ao início aí da colonização grega, a necessidade dos gregos de estabelecerem novas cidades-estados para comportar esse aumento de demanda, ou seja, de necessidade por novos territórios, aonde essas classes sociais que estavam descontentes se estabelecessem. Então, desde o Estreito de Gibraltar, né, lá onde hoje fica a Espanha, na saída do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, então desde lá, no início do mar Mediterrâneo, até a costa leste do Mar Negro, onde hoje fica a Geórgia, né, uma antiga república da União Soviética, desculpa, desde de uma ponta até a outra, se estabeleceram diversas cidades-estado gregas, né? Vou colocar aí uma imagem para vocês terem uma ideia do que era o território original, né, das cidades-estados gregas e por onde eles se expandiram ali, em vários pontos ali, do norte da África, sul da Europa, ali no Mediterrâneo, até a Ásia Menor, né, chamada de Ásia Menor, lá nessa região que eu falei para vocês, no leste do Mar Negro. Tá aí a imagem na tela para vocês terem uma ideia da expansão das cidades-estados gregas. Bom, pessoal, essas cidades-estados gregas aí criadas, elas tinham uma autonomia, né, política e administrativa, apesar de manterem vínculos, né, afetivos e econômicos com as cidades-estados originais, né? Essas cidades-estados originais eram as polis, né? E que no plural são poleis. Então foram várias cidades que foram estabelecidas aí para dar conta dessa necessidade causada pelas estases. Pessoal, falando para vocês agora um pouquinho sobre as duas principais cidades-estados gregas, nós temos Atenas e Esparta, né? Duas cidades com características bastante distintas, ou seja, bastante diferentes, muito próprias, né? Cada uma delas. Atenas, né? É uma cidade onde eles optaram por um sistema chamado democracia direta, né? Eu quero até ler aqui para vocês uma definição que eu achei muito interessante, que está na nossa apostila física. Então, vou ler para vocês aqui a definição da democracia grega dos atenienses. Democracia. Algo tão valioso para nós é um conceito surgido na Grécia Antiga. Por cerca de um século, a partir de meados do século V a.C., Atenas viveu esta experiência única em sua época. Democracia em grego quer dizer poder do povo, a diferença de poder de um, que é a monarquia, ou ao poder de poucos, que são as oligarquias ou aristocracias. Então a democracia ateniense, pessoal, ela era direta. O que é uma democracia direta? É uma democracia onde todos os cidadãos podem participar da Assembleia do Povo, que lá eles chamavam de eclésia, onde eles tomavam as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. Bom, em Atenas tinha umas características também, né, com relação à vida das mulheres, né, elas tinham ainda, apesar de toda essa questão da democracia direta, tinha algumas limitações. Então, assim, uma curiosidade, uma coisa até interessante a respeito do cotidiano, do dia a dia das mulheres atenienses, né, estava contido no fato de que elas não tinham toda a liberdade possível, né?
Então as mulheres viviam basicamente em casa, cuidando da família, dos empregados, dos afazeres domésticos, realizando alguns tipos de artesanato, né? E tinha até um espaço reservado exclusivamente para elas ali, chamado gineceu. Então é um espaço dentro das casas, aonde as mulheres ficavam ali, vamos dizer, confinadas, né? Elas só poderiam se locomover até mesmo dentro de casa com a permissão dos maridos, né? Então são características interessantes da gente comentar aqui com vocês. A respeito de Esparta, pessoal, Esparta já era uma cidade-estado onde o poder era centralizado na figura de um rei. Esse rei ele era auxiliado por um conselho. Esse conselho ele era composto por pessoas, né, cidadãos mais velhos, mais experientes ali da cidade-estado, chamado Esparta. Né? Esparta ela tem umas características bastante interessantes, né? Uma cidade onde eles não privilegiavam, vamos dizer assim, a riqueza, a agricultura, aliás, a arquitetura, né? Os monumentos, a arte, nada disso era privilegiado pelos espartanos. Eles davam mais importância às experiências práticas de vida, né? A vivência, vamos dizer assim, do cotidiano, diretamente falando, né? Então eles tinham essa característica, eles eram mais rústicos, né? Tanto que hoje em dia, quando a gente se refere a alguém que tem uma educação para o dia a dia, mais rústica, mais, né, resistente, a gente fala que a pessoa tem uma educação espartana, ou a pessoa tem uma conduta espartana, quer dizer, uma conduta voltada mais para o físico, né? Para o condicionamento físico, resistente às adversidades da vida, do mundo, do tempo, né? De tudo. Então o espartano ele privilegiava essa coisa prática, né? Existia também em Esparta, pessoal, as classes sociais, né? Assim como nós falamos lá nas demais cidades-estado. Elas eram compostas, né, basicamente por 3 camadas, né? Os homoioi, ou os esparciatas, né? Que eram ali os cidadãos que estavam dedicados ali à guerra, né? Então eles não podiam praticar o comércio e nem dispor, né, negociar suas terras. Eles não podiam, por exemplo, exercer o comércio, qualquer tipo de negócio. Então a concentração deles era nesse sentido, da guerra, né? Existiam os periecos, né? Os periecos eram os cidadãos de segunda classe. Essa palavra periecos ainda vem é o que dá origem de periferia para nós, né? Cidadãos de periferia, não no sentido geográfico, mas no sentido à margem, sabe, pessoal? À margem da sociedade ali, num certo sentido, né? E existiam os ilotas. Os ilotas, eles eram a população original daquela região ali. Então, quando os dórios, que eram os ancestrais dos espartanos, dominaram aquela região, né? Eles subjugaram essa população dos ilotas, que eram em grande número. Inclusive, eles eram empregados, né, dos esparciatas e dos homonóis, e viviam ali constantemente vigiados, né? Existia um certo perigo com relação às lideranças dos ilotas, né, que trabalhavam das terras dos homoióis, né? Esses ilotas, então, eles eram um pouco acima dos escravos, né? Eles não eram escravos, de proprietários particulares, vamos dizer que eles eram escravos do Estado, né? Então, essa era a característica, e essas são as características, né, das cidades-estado de Esparta e Atenas, né? Bem diferentes entre si. E falamos hoje também, né, a respeito da colonização grega, dos motivos, né, do que motivou essa colonização grega. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu quero me despedir aqui de vocês, deixando o meu abraço a todos os nossos alunos da Rede Municipal de Educação de Monte Sião. Um forte abraço a todos.